dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu e está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo. Aqui é a nossa terça-feira do Acordando para o Propósito. Você que está levantando agora, você que vai tomar o seu café, ou você que de repente já está a caminho do seu trabalho, a caminho dos compromissos a qual você tem para o dia de hoje. Hoje eu quero mandar aqui um abraço especial para aqueles nossos amigos que nos acompanham, por exemplo, e são motoristas de aplicativo. Talvez estejam nos acompanhando, talvez estejam nos assistindo. Então, eu quero deixar aqui um abraço especial para você que é motorista de aplicativo e que pela manhã pode estar nos escutando aqui pelo nosso canal do YouTube. Lembrando para você que de repente está aqui começando a sua participação conosco, que o nosso programa é diário, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. Você participa conosco aqui do Acordando para o Propósito. Se você ainda não é uma pessoa que literalmente instalou o app na sua vida, instalou o app Acordando para o Propósito, é fácil. Inscreva-se no nosso canal, que é gratuito, acione o sininho das notificações, curte, comente e compartilhe este vídeo. Você pode compartilhar qualquer dos nossos vídeos e fazer essas ações ou pedir para que as pessoas façam essas mesmas ações para poder nós ampliarmos aqui a nossa rede de pessoas conectadas através da palavra de Deus, através do ensino da palavra de Deus, de uma maneira devocional, para que a sua manhã seja abençoada. Quero dizer para você que toda quinta-feira nós pedimos para as pessoas colocarem aqui, de maneira efetiva, as suas orações, mas que a qualquer dia da semana você pode deixar aqui embaixo o seu pedido de oração, a menção de algo que você está necessitando, porque na sexta-feira a gente faz uma oração específica. Embora todos os dias nós terminemos aqui o nosso programa com uma oração, na nossa sexta-feira nós fazemos menção dos pedidos que aqui foram colocados nas descrições, aqui nos comentários, e a gente fica sabendo. Até pessoas que às vezes mandam lá pelo nosso Instagram, @Edvanei Fernandes, se você também quiser seguir. Às vezes as pessoas querem mandar ali no direct, querem deixar um comentário em alguma postagem lá, também não tem problema, tá certo? Porque a gente procura fazer a leitura de tudo que é possível e apresentamos a Deus na sexta-feira para poder nós estarmos aqui intercedendo. Mas todo dia nós temos a nossa oração aqui. Eu quero lembrar para você que o convite que você vai fazer para as pessoas, faça menção para elas que nós temos uma temática mensal e esse mês nós estamos aqui conversando sobre alguns aspectos do Espírito Santo e algumas aplicações para nossas vidas. Você já viu que nós percorremos aí o mês, hoje já é dia 23 de janeiro de 2024, mas a gente falou aqui alguns detalhes do Espírito Santo e talvez você deve estar falando assim, pastor, mas queria que você até tivesse falado de tal assunto do Espírito Santo. É, não dá para falarmos tudo aqui. E você já pode ter a certeza e que em algum momento nós vamos voltar nesta temática. Certamente, em algum momento, ao longo da nossa caminhada aqui, a gente volta e coloca novamente um mês do Espírito Santo com alguns assuntos que nós não abordamos aqui, mas que iremos abordar, ou alguns que nós abordamos aqui e podemos fazer de uma maneira diferente. Tenha certeza que o vasto material bíblico acerca do Espírito Santo, ele favorece para que nós possamos ter bastante reflexões. E hoje eu quero dar aqui uma continuidade dentro do que nós começamos a falar ontem, e eu peço que se você tiver com a sua Bíblia, ou tiver essa
oportunidade, você abra sua Bíblia aí no capítulo de número 12 de 1 Coríntios, e a gente vai continuar hoje a partir do versículo de número 8, que eu quero frisar aqui um detalhe muito importante. Você que abriu talvez o vídeo aqui, viu escrito lá, bem me quer. Aí está lá o título, né? O desejo particular do Espírito Santo. Pois bem, nós vamos aqui refletir de maneira breve sobre essas sentenças que nós colocamos aqui, né? Para poder você entender um pouco das ações do Espírito Santo, da vontade do Espírito Santo. E diz assim, a partir do versículo de número 8, do capítulo de número 12 de 1 Coríntios: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Preste atenção, repartindo particularmente a cada um como quer, repartindo particularmente a cada um como quer. Veja, a primeira coisa que eu quero frisar aqui com vocês é porque se você tem acompanhado a nossa temática aqui mensal, e você tem acompanhado o Acordando para o Propósito diariamente, eu creio que até então ficou bem claro para todos que o Espírito Santo ele é de fato uma pessoa. Tendo em vista essa nossa fala algumas vezes aqui ao longo do nosso mês temático do Espírito Santo, você pode ver que o próprio versículo de número 11, ele vai apontar claramente uma ideia de manifestação de vontade. Então você precisa observar, se o Espírito Santo ele manifesta uma vontade, ele tem racionalidade, e a manifestação de vontade é uma característica muito clara acerca de uma pessoa. Pessoas possuem vontade, possuem manifestação de vontade. E o versículo está dizendo claramente na sua parte B, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo, ele é alguém que dons, reparte dons. Ele é possuidor de uma virtude, tá certo? Sendo ele possuidor de virtude, ele decide repartir a cada um como ele quer. O que significa? Os dons, eles são deliberados pela vontade do Espírito Santo. Eu falei ontem para vocês que nós temos como pedir, como buscar esses dons, mas a concessão dos dons é particularidade do Espírito Santo. Particularidade do Espírito Santo. E por que eu estou querendo dizer isso aqui para você hoje? Primeiro, talvez você tenha buscado algumas coisas, ou buscado até mesmo alguns dons, para que você exerça algum tipo de função dentro do reino, e você talvez tenha se frustrado, porque você não foi respondido da maneira com que você gostaria, ou você acha que não recebeu aquilo que deveria receber. Mas eu quero dizer para você o seguinte: isso não impossibilita que você continue buscando aquilo que você, em regra, deseja, mas eu diria que você também deve buscar alinhar a tua vontade à vontade de Deus. Se você está tão obstinado em buscar algo diante do Espírito Santo para a tua vida, você precisa ter uma testificação. Porque se houver uma testificação da vontade do Espírito Santo para a tua vida, e sendo o Espírito Santo aquele que concede dons, particularmente escolhendo a cada um como ele quer, você precisa pensar o seguinte: você vai conseguir perseverar,
você vai conseguir avançar nessa busca. Mas eu digo para você, alinhe seu coração ao coração de Deus, para que haja testificação. Uma vez havendo a testificação, você seguirá perseverante. Lembrando, isso acontecerá naturalmente, porque os dons, como eles são entregues particularmente de acordo com a vontade do Espírito Santo. Mas lembra o que a gente falou ontem? Precisa ter uma utilidade. Então Deus ele vai te encaixar no cenário aonde esse dom que lhe é concedido, ele vai ser aplicado de uma maneira em que a utilidade dele seja não para o teu benefício, não para a tua glória, mas para a glória do nome de Jesus e para o benefício de outrem. Porque os dons, você entendeu isso muito claramente, eles são de fato ferramentas que possibilitam a execução de tarefas específicas que Deus ele escolhe para a tua vida. E você precisa fazer boa administração desses dons. E aí, o que eu quero dizer para você, nós aqui não vamos entrar hoje em nenhum detalhe aqui. E a gente pode até ao longo aqui das nossas próximas eh, paradas aqui como encontro para poder falar, a gente falar alguma coisa, né. Se você quiser que a gente fale um pouco sobre isso, eu até aceito que você coloque na descrição, fala assim: "Não, pastor, eu quero saber um pouco mais sobre a palavra de sabedoria, eu não tinha nem ideia que palavra de sabedoria era um dom. Pastor, eu queria que você falasse sobre a palavra de ciência, eu pensei que fosse a mesma coisa do que palavra de sabedoria". Enfim, você pode achar que, por exemplo, a fé não é um dom, mas a fé também aqui, biblicamente falando, ela é uma virtude do Espírito Santo. Dons de curar, operação de maravilhas, enfim. Nós temos aí um leque, né, de dons espirituais, de dons ministeriais, dons de socorro, são questões de operação. E aí você precisa estudar isso daqui muito mais do que apenas nós trazemos aqui de maneira devocional. Mas se você quiser, você fala, pastor, fala um pouco mais sobre esses dons de 1 Coríntios capítulo 12, escolhe alguns, ou você pode manifestar, não, pastor, eu quero saber sobre a palavra de sabedoria, sobre a palavra de ciência. Escreve aqui se você quiser, ok? Nós temos uma pauta como qualquer programa, mas eu também estou muito aberto aqui ao público, né? Você que nos acompanha, você tem aqui de alguma forma prioridade. Nós fazemos em primeiro plano a vontade de Deus e também estamos muito atentos àquilo que você, né, também está em comunhão com Deus, tendo a necessidade também de aprender, e nós vamos aqui trabalhar também desta forma. E a gente mesmo dentro da nossa pauta, a gente consegue inserir. Mas aonde que eu quero chegar aqui? Se o Espírito Santo ele reparte particularmente a cada um como que ele quer, você precisa entender, sendo o Espírito Santo dentro dessa relação da Trindade, uma pessoa da Trindade, uma pessoa divina, o que que você precisa compreender? Olha, a vontade de Deus ela é perfeita, ela é agradável para nossas vidas, ela é boa. Logo, se o Espírito Santo reparte particularmente os dons para nós, nos concede essa virtude como que ele quer, o que que você precisa entender? Ele quer o melhor para nossas vidas. Então o Espírito Santo bem me quer, o Espírito Santo bem me quer. Ele quer, na verdade, que através dessa virtude concedida, nós venhamos funcionar da maneira correta nos lugares aonde nós estamos inseridos. Então esse querer benéfico do Espírito Santo para nossas vidas precisa ser um fator de descanso. Eu conheço pessoas que de alguma forma vivem alguma frustração por conta da busca de alguma coisa relacionada ao mundo espiritual e elas se frustram porque elas não alcançam segundo o seu querer. Mas lembre-se, o Espírito Santo quer o teu bem. Então você pode colocar aqui: o Espírito Santo bem me quer. Significa o quê?
Descanse teu coração. Se você não alcançou um dom desejado para poder você funcionar em alguma coisa, lembre-se, o desejo particular do Espírito Santo é que você esteja bem. O Espírito Santo quer que você esteja bem, fluente naquilo que você foi designado a fazer. Então, lembrando, nós, enquanto servos de Deus, nós temos direito a recorrer e buscar os dons. Mas lembre-se, o Espírito Santo bem me quer, e ele também quer o seu bem. Você vai escrever isso aí hoje. O Espírito Santo bem me quer. E eu queria pedir para você fazer um compartilhamento. Printa a tela aqui, compartilha lá no Instagram, @Edvanei Fernandes, me marca para poder a gente compartilhar, porque isso vai aguçar. Você pode copiar o link, colocar o link nos stories no Instagram. Para quê? Para que outras pessoas venham entender isso. Veja, a vontade do Espírito Santo é soberana sobre as nossas vidas. Ele é uma pessoa da Trindade, ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo bem me quer. Você vai colocar isso daí, porque eu tenho a confiança de que a vontade do Espírito Santo é soberana. O Espírito Santo, ele fala conosco, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo, ele nos dá estas virtudes. Lembra o que a gente falou ontem? Ele nos presenteia, porque os dons são dádivas. Dádivas são presentes. Não necessariamente nós os recebemos porque merecemos, mas os recebemos porque o Espírito Santo bem me quer e ele também quer o seu bem. Eu tenho certeza absoluta daquilo que nós conversamos ontem, estamos dando continuidade hoje. É uma realidade para a tua vida. O Espírito Santo vai te conduzir para um tempo onde haverá plena utilização dos dons que ele te deu. E mais, você vai receber aquilo que necessariamente você precisa receber, porque o Espírito Santo, ele vai conceder segundo a sua própria vontade, segundo o seu querer. E o Espírito Santo bem me quer, e ele também quer o seu bem. Então ele vai te dar. Lembra, o dom é como uma ferramenta. Você já imaginou uma pessoa necessitar de uma chave para poder abrir uma porta? Você já viu aquelas chaves que possuem um segredo para poder ela funcionar? Ou até mesmo aquelas chaves que são feitas com todo um detalhe e que, para poder ela se encaixar naquela fechadura, abrir aquela porta, precisa ser exatamente aquela chave, porque ela é uma chave especial. Os dons são chaves especiais para poder abrir portas especiais. Então, enquanto ferramenta, os dons fará com que você tenha acesso a coisas magníficas, incríveis, coisas que vão surpreender quem está à sua volta. Lembre-se, se você tem um dom, administre, mas lembre-se que o Espírito Santo é quem dá, particularmente, como ele quer, a quem ele quer. Agora lembre-se, o Espírito Santo bem me quer, e o Espírito Santo quer o teu bem. Você vai escrever aí hoje. Hashtag o Espírito Santo bem me quer. Você vai escrever aqui nos nossos comentários, aqui após você assistir o nosso programa de hoje, você vai escrever isso. Eu quero que você compartilhe isso no seu Instagram e me marque, @EdvaneiFernandes, para poder eu ficar sabendo que você está antenado aqui no Acordando para o Propósito. E quero que você quiser falar outra coisa, você quiser, né, eu tenho recebido aqui o pessoal. Ontem colocou o nome da igreja onde congrega. Tem pessoas comentando, dizendo que estão sendo abençoadas pelo nosso programa. Tem gente que está falando: olha, já não sai mais da minha agenda, eu acordo, vou ler a palavra, vou assistir o Acordando para o Propósito, vou meditar no versículo que o senhor está passando, pastor, aqui, para poder a gente aprender a palavra de Deus, ampliar a nossa mente acerca daquilo que são detalhes da palavra de Deus. E quando nós refletimos aqui, o nosso Deus, ele vai ampliando a nossa mentalidade acerca da sua palavra. Lembrando, o Espírito Santo bem me quer e ele quer o seu bem. E você vai escrever aí, o Espírito Santo bem me quer. Ok? Vamos estar orando e abençoando o seu dia para mais essa jornada que o Senhor nos possibilitou. Para você que está aqui
acordando para o propósito. Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos nesta manhã. A ti rendemos graça, louvor, adoração e tributamos a ti toda a majestade e toda a glória. Senhor, que nesta manhã tu possa direcionar as nossas vidas, que a vontade soberana do Espírito Santo sobre nós, que é querer o nosso bem, que é repartir a nós os dons da maneira com que ele quer, manifesta o poder, a autonomia, a autoridade e a soberania que tu tens sobre nós. Que nós venhamos receber aquilo que é necessário para nossas vidas, seja especificamente os dons a qual falamos hoje, ou qualquer outra coisa que está de acordo com a tua vontade, com o teu querer, para que nós venhamos funcionar no lugar certo, com a ferramenta certa, destravar e abrir portas incríveis para as nossas vidas. É o que eu oro, abençoando a vida de cada um que aqui está. Senhor, que tu venha multiplicar as tuas ações sobre a vida dos teus filhos, que nós possamos continuar escutando aqui, vendo aqui comentários, recepção de informações, de testemunhos, mentes e corações que estão se abrindo para um novo nível através da tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos conduza, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa nos dar o discernimento e possa nos dar, principalmente, aquilo que nós mais necessitamos, que é a plena comunhão contigo. Desta forma, nós oramos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, muito obrigado pela participação de vocês nesta manhã de Acordando para o Propósito. Você está de pé, portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. E você ainda não acordou para o propósito? Vem com a gente diariamente, fica aqui com a gente diariamente, acordando para o propósito.